A história começa com mais uma missão da Wise, onde o alvo seria Sergei Ostok, que comandava as políticas de comércio estrangeiro, e por odiar o Oeste, ele estava restringindo o comércio de morangos com Westeros, causando uma escassez nacional. Sendo assim, Nightfall é escolhida para resolver a situação antes que se tornasse uma crise diplomática. Ela então vai até Lloyd, em busca de alguém que possa forjar um carimbo estatal, para forjar uma licença de exportação, sendo assim Lloyd indica que ela fale com seu informante. Ao chegar lá, ela aperta o botão de negócios com sua caneta, que é destruída pela eletricidade, e sem se impressionar com as armadilhas, ela segue adiante passando por todos os obstáculos com facilidade. Até ser surpreendida por um homem de máscara que lhe aponta uma arma, mas assim que percebe que ela foi enviada pelo Twilight, ele abaixa a guarda, revelando sua arma falsa e oferecendo um desconto para moças bonitas para ela. Porém isso só faz Nightfall querer ir embora. Logo em seguida, ele diz a ela que poderia conseguir um carimbo com um amigo, e pede que ela detalhe o que quer exatamente, porém ela se nega a revelar qualquer coisa, e o arrasta para que ele a leve para falar com o falsificador pessoalmente. É aí que vemos o rádio anunciando a próxima música que foi pedida pelo Rei Esfarrapado, que era obviamente um código para o amigo. A dupla então segue até um bar, onde Frank não tinha certeza se o amigo iria aparecer devido à polícia estar de olho nele, mas mesmo assim eles seguem com o plano, se disfarçando como um casal, a pedido de Frank, que diz que era para evitarem suspeitas. Mas Nightfall deixa claro que se for uma fantasia do Frank, ela iria atirar nele, o deixando assustado por ela ter acertado em cheio. No bar, tanto segurança quanto as pessoas lá dentro ficam surpresos ao verem Frank com uma mulher, o que deixa Nightfall pronta para mandá-lo de base, até que finalmente seu amigo aparece. Nightfall logo corta a conversa para falar de trabalho, porém o homem recusa imediatamente devido ao prazo e à oferta. No lado de fora, Nightfall vai falar com o homem, que só diz para ela melhorar a oferta. No entanto, ela deixa o clima pesado avisando que a polícia secreta estava atrás dele. O homem fica em pânico, e tenta fugir desesperado, sem perceber que havia um homem à espreita, que logo é derrubado por Nightfall. Em seguida os três fogem juntos, porque agora todos eles eram alvos da polícia, e ela diz que o homem poderia agradecer aceitando o pedido dela em troca de segurança, quando de repente outro homem surge para atacá-los, mas assim como o outro, ele é derrubado facilmente pela gente. É aí que um terceiro homem surge do beco atirando, e Frank se joga em cima dela para salvá-la, mas descobre que ela já tinha acertado o homem com uma faca, e não precisava de ajuda. Ao perceber que a polícia secreta estava cercando o caminho, Frank diz para eles escaparem por um túnel abandonado, impressionando Nightfall, que pergunta o porquê dele estar do lado de Westeros, mas ele garante que não está do lado de ninguém, mas que gosta de bagunçar as coisas de vez em quando, o que faz Nightfall o chamar de patético, deixando ele bem irritado. Algum tempo depois, Nightfall aparece na loja do Frank para pegar sua encomenda, e Frank a pergunta se foi ela que avisou a polícia sobre a reunião deles, e não acredita quando ela nega. Ela então pergunta por mais contatos de Frank, porque logo iria trazer mais trabalhos para ele, porém ele se irrita, afinal ela iria fazer ele perder todos os amigos. Algum tempo depois, um aluno do Éden estava fumando escondido, quando de repente a Madame Selag passa por ele, e o deixa no chão desacordado. Na manhã seguinte, o professor Henderson reclamava dos alunos que não fizeram lição, e diz que as menores infrações podem gerar raios, enquanto encarava Anya. Depois da aula, ela e Beck estavam tranquilas sobre as lições, quando Damien aparece apontando que ela sempre se atrasava e dormia nas aulas, e por isso ele apostava que ela seria a primeira da turma a conseguir um raio, fazendo tanto Anya quanto Beck quererem acertar ele com o golpe da Mestra Yor. Beck então diz que ele também poderia ganhar raios. Isso faz os amigos de Damien ficarem irritados, e eles garantem que se isso acontecer os três vão correr pela escola de cueca, fazendo Damien pensar que a situação saiu do controle. De repente, Bill aparece sem fôlego no corredor, dizendo para todos fugirem antes que seja tarde. É aí que vemos dois alunos reclamando dos calouros, quando a Madame Selag aparece e os pune com raios,
por causa dos uniformes bagunçados e vocabulário deles, alegando que todos os alunos do dormitório Svan são uma vergonha. Ao ver o que sua colega fez, o professor Henderson pergunta se ela não estava exagerando, porém ela rebate dizendo que ele amoleceu, e diz que talvez visitaria os alunos dele como representante do comitê disciplinar. De volta ao corredor, Bill explica que a madame é muito severa, dando raios pela menor das infrações, a ponto de causar a expulsão de mais de 100 alunos, o que lhe rendeu o nome de Velha dos Raios. Isso deixa a turma assustada, e Bill avisa que a turma dele já caiu, mas eles ainda poderiam fugir, quando de repente a madame aparece atrás deles, e ordena que eles façam uma fila para que ela inspecione as mochilas. Assim que a inspeção começa, ela logo pune os alunos, por trazerem lanches ou baralhos para a escola. Ao ler sua mente, Anya descobre que a mulher tinha prazer em punir os alunos, e que estava à procura de mais vítimas. Damien era o único que se mantinha tranquilo, por ter certeza que não tinha nada proibido, quando de repente, a mulher pune um aluno por não ter um lenço, se justificando que um aluno uma vez secou as mãos nas calças e por causa disso virou chacota dos amigos. A partir daí ele se transformou em um rebelde, que foi expulso da escola, e se uniu a uma resistência antigovernamental, e agora ninguém mais sabia se ele estava vivo, portanto a mulher diz que todos deviam viver pelo lenço. Isso deixa Damien em pânico, porque percebe ter esquecido dele, o que significa que eles teriam que correr de cueca. Ele até pensa em pegar o do amigo, mas decide que jamais poderia fazer isso. Desesperado, ele pensa que se ganhasse um raio, jamais poderia encarar seu pai, e ao ler seu pensamento, Anne acaba levando ao pé da letra, portanto era importante para a missão que ela o protegesse. É aí que ela lhe entrega o lenço com um sorriso sincero, e diz para ele ficar tranquilo porque ela sempre trazia 2 para a escola. Damien fica agradecido, e graças a ela, ele consegue passar pela inspeção sem problemas. Logo em seguida é a vez de Anya, mas após procurar por seu lenço, ela só encontra a ração do cachorro, e por causa disso acaba ganhando um raio, para sua imensa tristeza. Damien fica surpreso ao ver sua colega lamentando, e ela explica que achou que tinha trazido 2 lenços. Com a consciência pesada, ele decide confessar tudo, no entanto Anya lê os pensamentos da mulher que iria dar 2 raios para cada um se descobrisse que eles tentaram enganá-la, e por isso segura Damien, que entende que devia ficar calado. Após a inspeção, Damien diz que dever a Anya o deixava enjoado, e que iria retribuir o favor, deixando Anya feliz pelo plano B ter progredido. No fim do dia, Anya corre para contar ao pai o progresso que ela fez com Damien, mas assim que Lloyd descobre que ela ganhou um raio, ele literalmente cai no chão inconsciente. No capítulo seguinte, vemos alguns garotos brincando de soldado, quando um deles é pego por uma armadilha. De repente, um garoto surge do nada atrás deles, e ganha a disputa. Depois disso descobrimos que o garoto era o jovem Twilight, que nem mesmo em uma lembrança tem seu nome revelado, e que ele não tinha brinquedos como os colegas por ser filho de um pai muito rigoroso. O grupo então passa o dia brincando juntos, até se despedirem no final da tarde. Assim que chega em casa, o pai do prota dá uma bronca nele por brincar de soldado, ao invés de focar nos estudos e no futuro, mas ele diz que quer ser um soldado. O pai diz que o exército não aceitaria um covarde, mas ele rebate dizendo que iria acabar com os monstros do leste, porém isso irrita seu pai que lhe dá um tapa, e pergunta ao filho se ele conhece os monstros da Ostânia, ou se sequer viu eles fazendo algum mal, e diz firmemente que não haveria guerra, e que o filho deveria querer a paz e não o conflito. Magoado, o prota corre para o quarto, onde escuta os pais discutindo. Sua mãe o defende, mas o pai se justifica dizendo que é para o bem do filho, e culpa a mulher por ter mimado o prota, que repara na ironia de um homem que quer paz, sempre brigar com a esposa. No dia seguinte, os amigos passeiam pela cidade, onde param para ajudar alguns adultos a carregarem caixas, e descobrem que as nações assinaram um tratado que acabou com os conflitos e desavenças. De volta ao lar, o pai de Twilight avisa que teria que viajar a negócios e que as tensões estavam esquentando na fronteira. É aí que o prota abre um sorriso, e pede dinheiro ao pai para comprar um livro. O pai responde com um grande sorriso,
que faz Twilight tremer, e assim que o pai entrega o dinheiro, ele garante que o levaria ao festival quando voltasse, mas ao ver o pai feliz, o prota pensa na mentira que acabou de contar. No dia seguinte, o prota mostra aos amigos os brinquedos que comprou com o dinheiro do pai, mas ao se lembrar do pai, ele diz que não iria brincar, e que iria ajudar no festival como desculpa para ir embora. Ele então vai até a barraca de croquetes onde conversa com a moça sobre a guerra e o leste, mas a mulher garante que tem família em Ostânia, e que eles não são monstros. Twilight fica movido com tudo isso, e pergunta se podia trabalhar na loja para devolver o dinheiro do pai, além de planejar não brincar mais de soldado, quando de repente uma bomba cai em cima da cidade e o rádio alerta a população da invasão ostaniana. Ao ver a fumaça subindo, Lloyd fica sem reação, mas não tem tempo de pensar, porque uma bomba cai bem próximo a ele, e o deixa desacordado. Algum tempo depois, ele acorda em meio aos destroços, e percebe que toda a cidade estava destruída. É aí que um homem avisa para ele fugir antes que o exército ostaniano chegue, deixando o prota confuso, porque as nações haviam assinado um tratado para evitar a guerra. Nesse mesmo momento, sua mãe aparece chamando por ele, e repara no ferimento do filho que só foi salvo pelo capacete. Ela então avisa que eles iriam fugir para a casa do tio, o que faz o prota questionar sobre a escola e o festival, porém sua mãe explica que não haveria mais festival, e os dois caminham em silêncio em meio à cidade desolada. Já na casa do tio, é noticiado que o exército de Westeros estava levando a pior, deixando o prota irritado contra os adultos mentirosos que prometeram que não haveria guerra, assim como seu pai, que prometeu o levar ao festival, mas no fim ele também era um mentiroso, porém iria contar a verdade ao pai sobre os brinquedos que comprou, quando o pai voltasse. É aí que sua mãe aparece, e garante que tudo ia ficar bem, enquanto o abraçava. Lloyd diz a ela que quer voltar para sua cidade, porque temia que o pai não os encontrasse lá, e porque queria ver seus amigos, mas a mulher permanece em silêncio sem quebrar o abraço. Alguns dias depois, Lloyd fica feliz por ter pego um peixe, já que a comida estava ficando escassa, mas assim que voltava para casa, o alarme é soado, anunciando outro ataque aéreo, e fazendo todos correrem para os abrigos. Assim que o ataque termina, Lloyd corre desesperado atrás da mãe, mas tudo que ele encontrou foram os destroços, o que fez ele chorar amargamente. A partir desse dia, ele passou a viver como rato de esgoto, e como tudo que sobrou foram as coisas que ele odiava, ele decidiu pegar uma arma. Ele então se alistou no exército mentindo tanto o nome quanto a idade, e passou a se destacar durante os combates, empilhando muitos corpos, com a esperança de ver o amanhecer no horizonte. Até que um dia, durante uma de suas vigias, ele é surpreendido por um homem que caiu em sua armadilha, mas assim que se aproxima vemos que era Frank. No capítulo seguinte, Frank explica que desertou do exército ostaniano, e implora para que o prota não o mande de base antes que ele fique com uma mulher, e esse argumento tão sincero fez com que Lloyd baixasse a guarda. Frank então comenta com ele sobre um estudo onde pessoas assistiam um vídeo de um homem levando um tapa, e ficavam com pena dele, afinal é da natureza humana evitar a violência. Contudo, quando eles refizeram o experimento alegando que o homem havia traído a namorada, as cobaias sentiram prazer ao ver o cara apanhando, mesmo sem saber se o cara traiu de fato, mas quando a ideia já está na cabeça, as pessoas mudam. Em seguida ele diz que a guerra foi causada por um fiasco diplomático, mas que quem teve que limpar a bagunça foram eles, os peões, que foram ensinados a se odiarem, e por isso lutam até jogarem no Vasco, o que para ele era ridículo. Ao ouvir isso, Lloyd concorda, mas diz que Ostânia é a culpada por ter começado a guerra com o ataque aéreo, porém Frank rebate dizendo que Ostânia diz que foi Westeros que começou, e que há rumores que o ataque foi uma armação de Westeros. Isso enfurece Lloyd, que aponta sua arma para Frank, enquanto diz que Ostânia espalha mentiras para limpar seu nome, mas Frank explica que concorda, e que só queria dizer que nem os soldados sabem a verdade de fato. Logo vemos que Lloyd já estava por um fio, porque foi nesse ataque que ele perdeu todos os amigos, mas para sua surpresa, Frank diz que eles estão no mesmo barco. Ao ouvir isso, Lloyd começa a bater nele, já que culpava Ostânia por ter acabado com seu mundo,
e ao se lembrar das palavras do pai, ele pensa que agora ele testemunhou de fato a maldade de Ostânia, e por isso iria pagar com a mesma moeda. No entanto, assim que ia atirar em Frank, ele é atingido na cabeça por uma bala, mas para sua sorte o tiro não foi fatal. Frank diz que Lloyd revelou a posição deles para o exército da Ostânia, e foge de lá deixando Lloyd para trás. No entanto, Lloyd se levanta, e mesmo ferido consegue escapar. Alguns dias depois, é revelado que o Prota foi tirado da linha de frente devido aos seus ferimentos, mas para ele isso não era uma coisa boa. É aí que um soldado reconhece, e para sua surpresa todos os seus amigos ainda estavam vivos, o que o deixou emocionado a ponto de chorar, e todos começam a chorar com ele. Depois disso, eles dizem que estavam juntos nessa, diferente de quando brincavam de soldados, e ficam chocados quando descobrem que o Prota já era um sargento, apesar de Lloyd não ligar para sua patente, e dizer que só quer se divertir com eles igual no passado. Logo em seguida eles estranham que algumas pessoas estavam chamando o Prota de Roland, porém ele desconversa dizendo que era só um apelido, e o grupo se despede com a promessa de se encontrarem quando voltarem da missão. Infelizmente a tragédia volta a acontecer, devido ao mau planejamento da missão do Esquadrão dos Amigos, o que fez Lloyd pensar que se ele soubesse os planos do inimigo, ele poderia ter salvado eles. Isso deixa em um estado muito sombrio, onde ele se menosprezava constantemente por não saber de nada relacionado à guerra e o porquê de lutar, e por isso ele concluiu que ignorância era fraqueza, e um pecado. Algum tempo depois um homem se aproxima dele, e compara o mundo com uma cebola de várias camadas, que quando cortadas causam lágrimas. O homem então se apresenta como militar, e revela saber o verdadeiro nome do Prota. Ele diz estar impressionado que o Prota foi tão longe para conseguir se alistar, mas que mentir assim o faria ser investigado por espionagem. No entanto, para sua surpresa, ele diz que era da inteligência e oferece um convite ao Prota. Ele explica que o Prota tinha talento, e que a informação era a maior arma de todas, apesar de estar sempre em falta, e termina fazendo uma proposta, onde o Prota teria que escolher a oferta de trabalho, ou ser mandado para a corte, tendo até o meio-dia para se decidir. A oferta deixa Lloyd muito pensativo, porque nem toda a informação do mundo traria seus amigos de volta, mas no fim ele decide aceitar trabalhar para a inteligência. Assim que se encontram, o homem joga a mala do Prota no fogo, dizendo para ele se livrar do nome, e viver como uma sombra. Lloyd responde que não liga em fazer isso, assim como não liga se vencer a guerra. Isso faz o homem questionar o motivo de Lloyd estar ali, porém bem quando pensamos que era pelas crianças, ele simplesmente diz que não tinha motivo, o que para o homem era uma mentira. Após uma pequena viagem de trem, Lloyd é apresentado a Sylvia Sherwood, a comandante que iria treiná-lo usando os métodos mais duros necessários, que podemos assumir que foram bem traumáticos. É aí que Lloyd acorda gritando, e mesmo acordado ele ainda podia sentir o cheiro da guerra, a ponto de Anya decidir confortá-lo, e apesar de tentar esconder, vemos que isso mexeu com ele, porém ele ainda teria que lidar com os raios da Anya, que prejudicaram a Operação Strix. Mas no fim, ele fica feliz por ela estar mais próxima de Damian, e ao se lembrar de seus amigos, ele diz para a filha que amigos são importantes, e para sempre cuidar bem deles, deixando tanto ela quanto Yor surpresas com seu comentário, terminando o capítulo com uma aconchegante refeição em família. Algum tempo depois, Frank estava passeando com Bond no parque, onde ambos ficam apaixonados, portanto eles planejam voltar lá na semana seguinte prontos para o ataque. Chegando lá, os donos têm uma conversa amigável, mas diferente de sua amada, Bond é bem atrapalhado, e acaba ficando todo molhado, o que para ela era muito engraçado, e para piorar, Bond assusta tentando oferecer um inseto. Enquanto isso, as coisas estavam indo igualmente ruins para Frank, que tem suas flores rejeitadas, e leva um tapa da moça por insistir demais, porém eles terminam o dia com um laço formado entre eles. No capítulo seguinte, vemos uma curta história onde o professor Henderson dá a Anya doces feitos por um ex-erudito imperial, que passou anos refinando a receita, porém para Anya só bastava serem doce, e vai embora quando termina de comer, fazendo o professor pensar que educar era difícil. Ao chegar em casa, ela lê o quanto os pais estavam se esforçando em suas missões secretas e fica motivada com o esforço deles.
Sendo assim, ela pede que Lloyd ajude a estudar, mas ele estranha o gesto e começa a suar frio pensando que ela deve ter recebido outro demérito, terminando o capítulo de forma cômica. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima.